Vamos introduzir aqui o conceito de taxa relacionada no cálculo, que não tem muito segredo além do que a gente já conhece. Quando se diz em taxas relacionadas, são quando você tem duas funções que estão variando em relação à mesma variável, e elas estão relacionadas de alguma forma por meio de uma equação. Então, por exemplo, a gente pode ter duas funções que medem a distância que um objeto percorre no eixo x e uma função que mede a distância vertical que esse mesmo objeto percorre no eixo y. Essas duas estão na mesma medida de tempo, tá? Então esse t aqui é válido para os dois. E elas podem estar relacionadas, essas duas funções aqui, x e y, pode estar relacionada pela seguinte equação. X de t vezes 2 mais y de t vezes o Euler aqui, por exemplo, sei lá, pode ser igual a e ao quadrado. Então, como que essas taxas aqui do x e o y variando em relação ao tempo, como que essas duas taxas estão relacionadas? Então, a gente pode pegar a equação aqui que ele nos deu e derivar os dois. Então, nós vai ter essa equação aqui, né? A derivada dessa constante que é zero. E a gente encontra, então, que a relação entre as duas variações ela vai ser igual a metade de e dyt sobre dt. Então essas duas equações aqui estão relacionadas, essas duas taxas de variação estão relacionadas para a seguinte equação. E a gente obteve essa taxa aqui relacionada através de uma equação que foi dada. E claro que a gente também precisa ter as duas funções aqui, né? Então é basicamente isso, é você fazer relações de taxas tendo uma equação para fazer isso. E um problema aqui para a gente aplicar isso aqui é, por exemplo, essa escada aqui que ela está encostada nessa parede que forma 90 graus com o chão. Então nós temos aqui essa parede que forma 90 graus com o chão e ela está escorregando aqui para a direita. E esse ponto aqui do chão, por exemplo, vou chamar de ponto A, ele está com uma certa velocidade para a direita aqui. E a gente vai marcar aqui, no caso, vamos colocar a direita aqui como o eixo dos x positivo, tá? E aqui como y positivo. E uma coisa que a gente deve observar é que por ela estar escorregando, esse valor aqui, ó, desse cateto com esse outro cateto tem que ser, não será constante. Pois ela está escorregando, então, por exemplo, se ela escorregar mais por alguns instantes aqui, esse cateto aqui da base irá aumentar e esse aqui irá diminuir. Mas algo que sempre fica constante é o comprimento dessa escada, por exemplo, o comprimento AB. Tá? Aqui, no caso, vai ser o C. Então, a gente sabe que o comprimento AB, ele é uma constante, pois o comprimento da escada não vai diminuir no momento que ela está escorregando, né? No momento que a escada está escorregando, o tamanho dela não vai variar. Só que o CA, ela é uma constante, ela é uma variação no tempo, né? E o BC também varia com o tempo. Certo? E nós temos o que como equação que liga as duas? Nós temos que CA ao quadrado mais BC ao quadrado é igual a AB ao quadrado. Então nós temos duas funções aqui, ó, de distâncias que variam com o tempo, certo? E aqui, ó, eu tinha colocado um desenhozinho, né? Ó, a escada estava aqui inicialmente e depois de um certo tempo, t igual a, sei lá, t0, t1, aqui é o tempo t0. Depois de um tempo t1, ela desceu um pouquinho para o lado aqui, esse cateto aqui aumentou, ó, esse cateto aqui era o original, né? E agora ele está assim, ó. Ele aumentou mais um pedacinho aqui, ó. E o mesmo ocorre aqui. Certo? O original era esse, agora ele diminuiu. Esse pedacinho que ele foi diminuído, tá?
no caso que diminuiu não foi esse pedaço, né? Foi isso aqui, ó. Certo? E nós temos essa função aqui. Então, para a gente achar a relação da velocidade Vx com a velocidade Vy, né? A gente precisa ver quanto que esse cateto aqui, ó, está aumentando em relação a quanto esse aqui está diminuindo, certo? Porque esse aumenta e esse diminui. Portanto, a gente vai pegar aqui, ó, e derivar, certo? dt, isso aqui são funções de tempos, né? Aqui é a regra da cadeia, né? 2CA. Aqui comecei meio errado, né? Meio fora de ordem, mas a gente derivou isso aqui utilizando a regra da cadeia. E lembrando que o AB é o comprimento da escada e o comprimento da escada é constante, então é zero. Então aqui nós temos, a gente vai achar o VY, tá, no exercício. A gente vai ter alguns dados aqui que a gente já vai discutir isso aqui. Então CA dt vezes 2CA dividido por, aí passou para o outro lado, veio aqui menos 2BC, tá? Só fazendo essa conta aqui que você encontra isso. Aí fica dBC dt. Vamos organizar isso aqui. Então aqui, ó, eu só troquei as variáveis. Como esse daqui é a taxa em que o CA diminui, né? E a taxa que o CA diminui vai ser a velocidade, CA aumenta, desculpa, a taxa que o CA aumenta, porque isso que está escorregando para o lado, então o cateto aumenta. Como o CA, a derivada de CA no tempo é a taxa em que o comprimento do CA está aumentando, ele vai ser a velocidade, tá? Vx. Eu chamei de Vx porque ela está no eixo x. E o outro aqui, como é a taxa de diminuição, né, de decréscimo do cateto BC em relação ao tempo, eu chamei de Vy, que é a velocidade aqui no eixo y, tá? Então eu só fiz uma mudança aqui de variável. Então nós temos essa informação. Então observe que se tiver um problema sobre taxas relacionadas, o exercício irá dar alguma informação em um certo instante de tempo, ou ele irá dar a função, tá? Então, observe que, no caso, se ele desse o comprimento CA, observe que o que ele daria é o comprimento CA num instante de tempo. Uma vez que o CA aqui está variando com o tempo, e a gente vai encontrar essa taxa de variação, por exemplo, do Vy ou Vx. A gente vai encontrar essa taxa de variação. Portanto, se ele dá essa informação aqui, ó, ele está dando essa informação num instante de tempo t, e não no instante, em qualquer instante de tempo, né? Pois isso aqui está variando. Então tem que deixar isso claro. Se ele der alguma informação CA ou CB, essa informação é relacionada a algum instante de tempo, tá? Então se ele fala que o CA é igual a 3, quer dizer que num tempo t o CA é 3, tá? Isso que ele quer dizer. O Vx e o Vy é a mesma coisa, né? A não ser que eles sejam lineares, né? Aí eu já não sei. No caso, eu acredito que não seja linear, por exemplo, o Vy, né? Uma vez que isso aqui vai estar caindo por causa da gravidade, né? Mas aqui a gente teria aqui um corpo que tem um certo torque, né? Você teria que fazer algumas equações em física aqui para encontrar isso. Mas acredito eu que não seja linear. Portanto, se ele dá o Vx, também tem que ter uma noção que o Vx está relacionado a um instante de tempo t. Se o Vx é, por exemplo, no tempo 2 ele vale 1, o CA num tempo 2 também tem que dar a mesma coisa, tá? A gente tem que pegar aqui o mesmo instante de tempo, porque são taxas relacionadas em utilizando uma mesma escala de tempo. Não podem ser tempo diferente. Você não pode pegar um Vx no tempo 2 e depois pegar um comprimento do CA no tempo 3 e utilizar isso aqui para achar o Vy. A gente tem instantes diferentes. Isso que tem que estar claro. Então a gente encontrou essa equação aqui. Vamos utilizar ela um pouquinho? Vamos deixar ela anotada aqui? Vy igual a menos CA CB Vx. Então vamos dar algumas informações. Por exemplo, o CA no instante de tempo 3, digamos que seja esse instante de tempo 3, seja igual a 3 metros. O CB no instante de tempo e o Vx
Nesse mesmo instante seria 1. Opa, calma aí, eu confundi. No instante de tempo 3 seria igual a 1 metro por segundo. Como que a gente faz para achar o CB? Aqui no caso, o comprimento da escada é de 5 metros. Então olha só, a gente tem aqui é o CA, né, de 3 metros. Aqui a gente tem um comprimento Y, né, comprimento CB. Aqui a gente tem 5 metros. Eu não vou fazer Pitágoras aqui não, mas é um triângulo 3, 4, 5, tá? O Y seria 5. Opa, o Y seria 4. Nesse instante de tempo, o Y vale 4 por causa daquela relação lá que a gente tem de Pitágoras, que vai ser válida em qualquer instante de tempo. Certo? Então a gente tem todas as informações para achar o VY. Então a gente tem que achar que o CA vale 3, o outro vale 4 e o bagulho aqui vale 1. Então a gente tem 3 quartos de metro por segundo. Nesse instante de tempo que eu chutei que é o 3, tá? Digamos que no instante de tempo 3 segundos, a velocidade de VY é de 3 quartos. De menos 3 quartos, né? Por que o menos? Porque ela está caindo. E o nosso sentido do eixo estava positivo para cima. Certo? Então é basicamente isso quando se lida com taxas relacionadas. Não existe muito mais. Então aqui ó, o que tem que ficar claro é que ele pode dar duas informações, porque a terceira está relacionada por aquela equação, né? Por isso que o nome é taxas relacionadas. Então a equação que relaciona as duas informações está aqui. A gente não precisa de 3 informações, só de 2 já é suficiente. Basicamente é isso. A gente tem uma equação, tem funções, e tem uma equação que relaciona as duas funções, deriva elas, acha as taxas relacionadas e depois faz o que você quiser.